Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre o Vasco, porque o Vasco hoje anunciou oficialmente que o Jorginho não continua na equipe para 2023, o que já era esperado. O trabalho dele foi o suficientemente aceitável para o time ficar entre os 4 primeiros e voltar à primeira divisão, ok, mas a gente já sabia que o Jorginho não seria um nome para a próxima temporada e o trabalho dele não justifica uma permanência. Ele foi legal unindo o grupo, dando confiança, resiliência, ok, mas taticamente apresentou muito pouco, menos do que eu imaginava. E no final das contas, a decisão do Vasco de não renovar com ele, a meu ver, é correta, porque eles precisam ampliar bastante esse teto de produção. E se o projeto é ambicioso, eles precisam de nomes assim que possam corresponder a tais ambições. E é por isso que o nome favorito da 77 Partners é Juan Pablo Vojvoda, né? E assim, Juan Pablo Vojvoda, que está nas últimas 2 temporadas no Fortaleza, ganhou 2 vezes a Copa do Nordeste, levou o Fortaleza a um 4º lugar do Brasileirão na última temporada. Nesse retorno do Brasileirão já marcou 36 pontos, que por si só quase já tiraram o time da zona de rebaixamento só com os pontos do segundo turno, que é impressionante, é o 3º melhor time do Brasileirão no segundo turno, e o Fortaleza não é nenhuma máquina incrível quando a gente olha o elenco, né? Isso é fruto de um trabalho extremamente bem feito, e o cara é um técnico muito, mas muito acima da média, então assim, é o nome ideal, acho que ele é o melhor nome possível para o Vasco, e é um cara que pode fazer o Vasco voltar a jogar um futebol decente. A questão é conseguir convencer o Vojvoda, né? E assim, uma coisa a gente tem que se admirar muito desse cara, que lealdade que ele tem, né? O cara teve ofertas melhores para sair do Fortaleza. O Oriente Médio, né, teve clubes oferecendo 1,3 milhões de reais para o Vojvoda, que é mais que o triplo do que ele ganha no Fortaleza, para que ele saísse, fosse treinar lá. E o cara ficou com o Fortaleza até o final de contrato. Então, assim, uma lealdade inacreditável, abriu mão de dinheiro para ficar em um time que estava numa situação muito complicada no Brasileirão, tudo para salvar o time. E ele ainda falou com a torcida: me dei tempo, me dei confiança que eu vou salvar o time, e ele cumpriu a promessa dele. E a gente vê o Fortaleza fazendo uma festa linda para o Vojvoda, obviamente sinal de muita gratidão pelo trabalho magnífico que ele fez. A questão é, ele vai ficar no Fortaleza para sempre? Acho difícil. A questão que está entrando aí é que é o projeto esportivo. Se ele vai querer ficar no Fortaleza mais uma temporada, sendo que o Fortaleza não tem uma perspectiva de entregar equipes mais competitivas a curto prazo, né? Eu acho que isso fica muito remoendo na cabeça do técnico, porque se vier um projeto como o do Vasco, que está disposto a investir 180 milhões de reais em reforços, né, e que tem objetivos grandes, como ganhar, quem sabe, um Brasileirão, uma Libertadores no curto prazo, né, ele pode ficar mais interessado em uma mudança. Então, a questão do Vasco é convencer o Vojvoda de uma troca. E eu acho que das opções possíveis, ele é a melhor. O Vasco não vai contratar o Marcelo Galhardo. O Galhardo não vai querer ir para um time que acabou de subir da segunda divisão. Ele vai querer já um time com Libertadores, já vai querer um time já preparado, né? Eu acredito que o Eduardo Cudê também tem uma linha de raciocínio próxima. Talvez até por isso o Atlético Mineiro seja um alvo preferido dele do que propriamente o Vasco, porque o Atlético já tem um elenco bem montado, né? Só tá mal treinado. O elenco é bom, mas assim, tá mal treinado pelo Cuca, mas nas mãos do Cudê pode assim, soltar de produção. E a questão é, o Vasco, né, ele precisa de uma reformulação e uma reestruturação. Quem compra esse projeto? Eu acredito que o Vojvoda é um cara que é capaz de comprar isso. Ele comprou Fortaleza, mesmo com todas as dificuldades. Vamos lembrar que quando ele assume o Fortaleza tinha quase sido rebaixado. O Anderson Moreira, que estava conduzindo aquele trabalho, ficou na bordinha ali, conseguiu escapar por causa de uma vitória contra o Vasco. Talvez a melhor atuação do Fortaleza na mão do Anderson Moreira. E assim, cara, ele assumiu o time e entregou um desempenho extraordinário, potencializou jogadores. Ele é o cara certo, né, para trabalhar no Vasco, porque tem muitos jovens jogadores que podem ser potencializados e bem lapidados. Ele já mostrou que sabe extrair o melhor dos seus jogadores. E é um cara que se adapta bem às circunstâncias, né? Um cara que sabe montar times que jogam no contra-ataque também de maneira mais positiva, trocando passes. O jogo contra o Bragantino é uma aula por isso, porque o Fortaleza conseguiu atacar de diversas maneiras diferentes. Ele era efetivo em várias formas de jogo. Isso mostra muito da qualidade tática do Juan Pablo Vojvoda. Eu acredito que ele é o melhor nome. Se o Vasco vai conseguir convencer ou não, isso aí é outros 500. Mas tá muito nítido que essa é a direção que o Vasco vai tomar agora. Esse vai ser o alvo número 1 do Vasco para a próxima temporada.
temporada, Juan Pablo Vojvoda. Eu acredito que eles querem contratá-lo o quanto antes para ele já começar a definir os reforços, os jogadores que ele quer para a próxima temporada. Vasco deve investir pesado e devemos ver um elenco bem diferente do que a gente teve nessa temporada na Série B. Um elenco mais forte, com mais peças diferentes. Estou curioso para ver o que vai ser esse 2023 do Vasco agora como SAF, recebendo investimentos pesados por trás. Porque, como eu disse, o projeto do Vasco e a ideia é muito ambiciosa. Eu acredito que na primeira temporada ainda tem suas dificuldades para o projeto caminhar, mas eu acredito que nas mãos de um técnico como o Vojvoda também, e contratando as pessoas certas, a tendência é que o Vasco faça um campeonato bem competitivo. Gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.